Bom, pessoal, boa noite. Vamos lá, que hoje o tema da live é legal. Eu fiz uma live de manhã falando sobre abrasileiramento de alguns países na América, na Europa. Mostrei um documento, um artigo da Gazeta do Povo. E aí, lendo alguns comentários ao longo da live da parte da manhã, eu pensei muito sobre a Revolução dos Bichos, sobre esse livro, muito famoso, muito conhecido, embora eu acredite que ele seja pouco lido, e eu preferi pensei em fazer uma live explicando, falando sobre a obra, fazendo alguns comentários sobre essa obra, que é historicamente muito famosa, tá? Então vamos lá. A Revolução dos Bichos, essa aqui é a capa, acho que mais famosa da obra, foi escrita por um autor chamado George Orwell. Ele é abertamente um socialista. Ele é um cara de esquerda, o idealizador desse livro. Mas eu acho que depois... Esse livro foi escrito ao longo da Segunda Guerra Mundial e eu acho que ele ficou um tanto quanto desolado com o resultado que o socialismo gerou. E aí eu acho que ele vai acabar escrevendo esses livros. Eu acho que no intuito de mostrar que o socialismo real não seria aquele, que o socialismo real seria o idealizado lá por Lenin. Ele vai escrever A Revolução dos Bichos, ele vai escrever em 1984. Ele é um autor muito famoso, tá? Mas essa obra aqui ela é muito legal de analisar, porque é uma leitura muito gostosa de fazer, uma leitura muito simples de fazer, não demanda um vocabulário muito grande. Quando a gente vai ler, por exemplo, 1984, que é o outro livro famoso dele, o vocabulário que demanda para entender a obra de 1984, ele é maior. Agora, esse da Revolução dos Bichos, ele é um livro muito simples de entender. Simples, obviamente, né? Se eu estou dizendo, para você ler o livro, ele é simples. Mas as implicações dele são muito maiores, tá? Então, vamos lá para a análise. Espero que quem estiver assistindo aqui agora tenha lido o livro, mas se não leu, não tem problema nenhum. Eu vou tentar fazer a análise mais completa que eu posso fazer. Não só comentando o livro, mas também tirando análise desse livro, tá? Do que for dito aqui. Tá. Então a história começa numa fazenda, num sítio, chamada Granja do Solar. E esse sítio ele é controlado por um senhor chamado Sr. Jones, Mr. Jones. Ele é o dono da fazenda. E os animais vivem ali sobre uma vida regrada, sobre o controle desse Sr. Jones, que é o dono da fazenda. E os animais vão vivendo de acordo com o que esse Sr. Jones idealiza, ele pensa, ele organiza a fazenda. Bom, a vida segue normal, como todos os animais daquela fazenda e de outras fazendas também idealizavam, tá? Idealizavam não, era a realidade, como é a nossa realidade também, um paralelo que ele está fazendo com o nosso mundo real. E aí um dia um porco chamado Major, que era um dos animais mais velhos que tinham na fazenda, ele aparece e vem com um discurso. Se você for ler, né, não dá para falar tudo aqui nessa live, mas você vai ler o discurso, é um discurso completamente marxista, um ideal marxista, em que fala que é um absurdo os animais trabalharem e o dono da fazenda que faz uso do dinheiro, da alimentação que os próprios animais que produzem, e que isso é um absurdo, e que teria que haver uma divisão mais igual, e que na hora que os animais, né, por isso a imagem do porco, né, que seria a do Major, no dia que os animais tomarem o poder, entender quanto poder eles têm, eles vão dominar a fazenda e gerar um ambiente mais propício de igualdade, prosperidade, que todo mundo ali agora, todos os animais seriam iguais. E ele é abertamente, eu acho que poucos vão negar, que esse porco Major seria a demonstração, a ilustração do Lenin, tá? Vamos só fazer uma revisão rapidinho aqui. No início do século XX houve uma revolução chamada Revolução Russa, né? Obviamente aconteceu na Rússia. Havia o czar que governava a Rússia, ele era o imperador da Rússia, né? O título era czar, e houve a revolução, bolcheviques e mencheviques matam o czar, a família real, de uma maneira bem sangrenta. Aqui é só um resumão, viu, gente, para eu poder seguir a obra aqui. E no final a família do czar é morta, os bolcheviques e mencheviques assumem o poder, vai ter uma guerra civil entre eles, e no final os bolcheviques assumem o poder. E quem são os três bolcheviques mais famosos de todos?
Lenin, Stalin e Trotsky. Então, em resumo, é isso para você poder entender essa obra da Revolução dos Bichos. Então, esse major, esse porcão, que vai no início da história falar sobre igualdade, um discurso bem marxista, que ele é a representação do Lenin, vai falar sobre essa igualdade, vai xingar nos animais essa igualdade. Na hora, vai ter uns ratinhos lá que começam a correr no meio da fala dele, ele já era um pouco velho, ele estava quase morrendo, e uns ratinhos começam a correr lá no meio da fala dele, e os cachorros, acho que tinha uma gata só na fazenda, vão começar a correr atrás, e aí o porco fala, para, não, vamos decidir todo mundo aqui, se os ratos também são animais que devem ser defendidos e tudo mais, é feita uma votação, e os animais são a favor, os únicos que vão contra são os cachorros. Depois o gato, salvo engano, ele vota dos dois jeitos, né, porque o gato tem o jeitão dele. Mas o fato é que esse porco major, que é o que aparece na capa da obra, ele traz ao debate essa ideia marxista de igualdade. Pronto, é inserido na cabeça dos animais esta ideia, e 3 dias depois, o tal do porcão, do major, ele vai morrer. A ideia foi colocada, ele até faz uma canção, Bichos da Inglaterra, salvo engano, é o título que ele dá, ele canta e tudo mais, mas ele acaba morrendo. Bom, a ideia marxista já havia entrado na cabeça de alguns animais. A maioria dos animais eram e vão continuar sendo animais simples mentalmente, né, que tem poucas habilidades de compreensão, mas outros, como os porcos, como os cachorros, são mais espertos, né, tem vamos chamar de um QI mais alto, e aquela ideia vai ficar borbulhando na cabeça deles. E começa-se a ter uma ideia de uma revolta naquela fazenda. Os animais, de maneira geral, não entenderam isso, eles não iriam fazer essa revolta, mas essa elite dos animais que tinham capacidade maior de compreensão vão querer fazer essa revolta. O que acontece? Esse Sr. Jones, que é o senhor da fazenda, é o dono da fazenda, ele está devendo muito dinheiro, está passando por um momento muito difícil na vida dele, principalmente questão financeira. E num dia lá que ele está devendo dinheiro, teve uma confusão danada, ele bebeu muito, e ele esqueceu de dar comida aos animais. E aí os animais, naquele momento de fome, em que eles trabalharam muito naquele dia, e que eles não receberam comida nenhuma, perdão, com esta elite, que são os porcos, os cachorros, eles vão fazer uma revolta na fazenda, no solar, que eles chamam, e eles vão expulsar o Sr. Jones da fazenda. E a partir de agora, essa fazenda é a fazenda dos animais, né? E a partir de agora são eles que dominam. Este porcão, que é o major, ele já tinha morrido. No momento da revolução, ele já não estava mais lá. Mas a ideia dele ficou. E nesse momento vão surgir 2 figuras muito importantes na história, que são 2 porcos, que chama Bola de Neve e Napoleão. Como este porcão major, ele tem, a gente imagina que George Orwell pensou ao fazer ele no Lenin, o Napoleão e o Bola de Neve, a gente acredita que seja a personificação do Stalin e do Trotsky. Então, quando o porcão mais velho morreu, sobrou para os 2. E foi o que aconteceu na Revolução Russa. Na hora que Lenin morre, vai haver uma briga entre Stalin e Trotsky, e Stalin vai assumir o poder, né, no mundo real. Aqui, os 2 vão ficar debatendo o que eles vão fazer. A princípio, a fazenda, como foi tomada lá do Sr. Jones, você vai virar uma democracia, tudo é votado. Todo domingo havia uma reunião em que os animais se juntariam, acho que no estábulo, eu não lembro no lugar direito, mas na fazenda, para debater o que iria acontecer na semana seguinte, a organização do trabalho, da produção e etc. E beleza, até aí as coisas estão funcionando direito. O negócio é que a mente das pessoas é facilmente modificável, como eu acho que a função principal dessa obra é demonstrar isso. E eles imaginam então o Bola de Neve, imaginem fazer um moinho bem grande, e que este moinho seria o facilitador do trabalho. Então o que o Bola de Neve vai dizer? Bola de Neve e o Napoleão são a elite, né, daquele momento da Revolução. O Bola de Neve vai falar o seguinte: vamos trabalhar muito agora, muito, para a gente fazer esse moinho, porque a partir do momento que esse moinho estiver feito e ele vai gerar energia, nós vamos trabalhar menos.
Então nós vamos trabalhar muito agora, nós vamos dedicar muito, inclusive ele, vamos trabalhar pra caramba, para que quando esse moinho fosse construído, a gente trabalharia menos e receberia as benesses do nosso trabalho. E essa era a lógica dele. Enquanto Napoleão falava, não, tudo eles discordavam, né? Como Lenin e Stalin. Não, isso é bobagem. Vamos aproveitar agora, nós não fizemos uma revolução? Nós não tomamos uma fazenda pra gente? Então vamos curtir agora. Não tem nada desse trem de depois não, tá? Tem que ser agora. Bom, no frigir dos ovos, é feito uma organização na fazenda. Salvo engano, no celeiro é colocado os 7 mandamentos dos animais. Eu vou ler ele aqui, viu? Se bem que eu acho que eu tenho ele aqui. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Aqui, ó. Então, quais são os 7 mandamentos? Já que agora lá é uma democracia, em que os animais se governam, não precisa de um senhor lá, dono da fazenda, quais são os mandamentos que tá escrito aqui? Primeiro, qualquer coisa que anda sobre 2 pernas é inimigo. Aí na hora que eles colocaram essa lei, as galinhas, os gansos falaram, opa, como assim? A gente anda sobre 2 patas. Não é só o ser humano que anda só sobre 2, não. A gente também anda sobre 2 patas. E aí vem o segundo mandamento. O que anda sobre 4 patas ou tiver asas é amigo. Então agora ele a segunda lei já mostrou melhor. Então o problema não é só ter 2 patas. É andar sobre 2 patas, mas não ter asa e nem... e não tiver asas. Então já está resolvido esse problema. As galinhas então agora ficaram mais tranquilas. Qualquer animal com asa. Terceiro, nenhum animal usará roupa. Porque roupa seria uma demonstração da superioridade humana. Então os animais pensando nessa, a gente acabou de expulsar os humanos, não vai poder usar roupa. Quarta norma, nenhum animal dorme em cama. Que a cama seria lá a supremacia do ser humano sobre os animais dormem em feno, no molhado, num lugar ruim, enquanto o homem está na casa grande, na sua cama. Então nenhum animal pode dormir na cama. Próximo, nenhum animal beberá álcool. Como a revolução começou quando o Sr. Jones, que era o dono da fazenda, desceu a lenha na cachaça e ele não alimentou os animais, ficou aquela ideia de que bêbado é algo de ruim. Então os animais, a partir de agora, normas deles, eles criaram de maneira democrática, não podem mais beber. Próximo, nenhum animal matará outro animal. Então o animal pode matar o ser humano, mas matar outro animal não pode. E o último, mais famoso, todos os animais são iguais, que é como todo discurso de qualquer teoria, né, de raciocínio de esquerda. Todos os animais são iguais. Então, estes são os 7 mandamentos dessa nova sociedade. Eu vou voltar aqui com a imagem que estava antes. Pronto. Né, que é o assunto que a gente está trabalhando aqui agora. Bom, então, Napoleão e Bola de Neve, que são os dois que estão governando o lugar do porcão aqui, estão lá debatendo democraticamente de como vai acontecer, se vão fazer ou não vão fazer o moinho. O Bola de Neve, que é o Trotsky, queria o moinho, o Napoleão não queria o moinho. E é feita uma tentativa de iniciar a fazer os animais aprenderem a ler e escrever. Até para eles poderem ler esses mandamentos que eu acabei de mostrar para você. Esses 7 mandamentos dos bichos, eles precisavam de ler para poder entender os mandamentos. Então é feito um esforço por parte dos porcos, que são a elite local, um esforço para ensinar os outros animais a ler e escrever. Só que o livro vai mostrando que a maioria dos animais tem uma dificuldade muito grande de entender isto, de conseguir aprender a ler e escrever. Então aqui é a primeira análise que eu posso fazer dessa obra com relação à nossa realidade. Esta tentativa de ensinar, espero eu que tenha sido verdadeira. Mais pra frente nós vamos ver que no futuro não vai ser bem verdadeira assim. Mas nesse momento acredito que eles queriam fazer de verdade. Então são escritos os mandamentos que eu acabei de ler para vocês. Bom, a fazenda então segue com os porcos governando. Uma cadela vai ter uma ninhada de cachorros, E o Napoleão
quando vai nascer esses cachorrinhos, o Napoleão diz que ele vai cuidar dos animais, dos cachorros. Então esses cachorros são retirados da mãe e ninguém sabe onde esses cachorros vão parar. Mas para frente nós vamos saber. E as coisas normalmente da fazenda vão acontecendo. Uma delas, por exemplo, as vacas começam a reclamar que não tem ninguém para ordenhar o leite delas, né? Porque o Sr. Jones, os funcionários da fazenda, tiravam o leite da vaca. E as vacas começam a reclamar, falando que aquilo estava empedrando no peito delas, que elas estavam acostumadas a ser tiradas todo dia, e já tinha 3 dias que ninguém tirava. Então que alguém teria que tirar. E os porcos, como são os mais inteligentes, dão um jeito de resolver isso. E eles acham que tiram 4 baldes de leite. E aí surge o primeiro problema. Não é todo mundo igual? A ideia da fazenda dos animais não é que todo mundo seja igual? Como é que nós vamos fazer esse leite ser entregue de maneira igual? Já que são só 4 baldes. 4 baldes para uma fazenda inteira cheia de animais é pouca coisa. E aí o Napoleão fala, não, como era de manhã cedo, podem trabalhar tranquilo que eu vou resolver esse problema do leite. Tá? E a gente sabe muito bem como é que ele vai resolver o problema do leite, né? Como toda elite bem faz, né? Pega para eles. Bom, o Napoleão, ele tem um cara que trabalha junto com ele chamado Garganta, que é um outro porco que é bom de gogó, por isso Garganta. Ele é um cara que sabe o que ele está falando, ele tem um domínio da língua, ele é um bom orador. Então tudo que o Napoleão vai fazer, ele indica o Garganta para poder expressar para ele a opinião do que ele estaria falando, para ele poder manipular as pessoas. E a gente começa a perceber que nessas reuniões de domingo, né, todo domingo havia uma reunião, de acordo com o que o próprio porcão aqui do início falou, para decidir as coisas, que o Napoleão e o Bola de Neve, que são os dois caras, que são os caras da Revolução, eles tinham um argumento de verdade, mas os animais, como eram muito simples, não conseguiram aprender a escrever, com raríssimas exceções. O Sansão, que é um cavalo muito forte, que todo mundo gosta muito dele da história, que é um cavalo de honra, de princípio, trabalhador, ele não consegue, ele fala que ele para na letra D, eu não lembro da letra direito que ele para. E o negócio é que quando Napoleão e Bola de Neve começam a falar nessa reunião de todos os domingos, democrático, eles começaram a perceber que o último que falava era aquele que era levado a sério. Então, aqui ele já está mostrando uma crítica à sociedade. Então não interessava quem tinha mais argumentos, se era o Bola de Neve ou se era o Napoleão. Interessava quem era o último a falar. Porque as pessoas eram os animais nesse caso, eram tão suscetíveis à fala, porque eles não tinham um pensamento próprio, que o último que falasse era o dono da verdade. Tá? E lembrando que o Napoleão tinha o tal do Garganta, né, que era outro pouco, e tinha as manhas para poder falar. Tá. Perdão, eu tô meio gripado, por isso que eu tô tossindo aqui, viu, gente? Tá. Então, começa a se criar o moinho para poder trazer menos trabalho aos animais. E o Napoleão não tá gostando nada disso, porque o Bola de Neve, ele tá ganhando uma moral que ele não tinha. E para piorar, os homens, os seres humanos de outras fazendas vão atacar a fazenda com medo de que os seus animais vissem aquela revolução dos bichos e se espelhassem neles para fazer a mesma revolta na casa deles. Esses fazendeiros vão se juntar e atacar a fazenda dos bichos, né? Como o solar, que era do engenho, agora é a fazenda dos bichos. E os animais vão fazer de tudo para se defender e eles ganham a guerra. Os homens não conseguem vitória e os animais ganham, com muita dedicação do Sansão, que é um cavalo muito forte, e do Bola de Neve, que é um guerreiro. Toma, tira e tudo, tal do Bola de Neve, o bicho é parrudo, é guerreiro e tudo mais. E o Napoleão, que era o outro que sabia conversar, ficou atrás, escondidinho, com medo de encarar a realidade, a confusão, a briga. Então os dois que são lá, os que mais falavam, que mais se expressavam às reuniões aos domingos, só o Napoleão, na hora que o pau quebrou, na hora que a revolução pegou mesmo, que as pessoas atacaram a fazenda e se eles perdessem, acabou a revolta, o Bola de Neve foi pra guerra, o pau quebrou, filho. Mas o Napoleão arregou.
Ué, mas como pode um líder arregar? Claro que ele vai fazer de uma maneira meio despistada para que as pessoas não observem. Mas que os animais um pouco mais inteligentes perceberam que ele não estava na batalha. O Bola de Neve vai receber uma baita homenagem pela dedicação dele, que ele era um pouco parrudão, forte, e que ele tomou tiro para salvar a fazenda, e aí vai ser orgulho, e Napoleão começa a olhar para aquilo e fala... Aqui é um comparativo bem legal com a Revolução Russa. Né? No momento que Lenin está morrendo, todo mundo sabia que o herdeiro seria Stalin ou Trotsky, e os dois vão ficar ali, um preocupado com o outro. E a gente sabe que no mundo real, no caso da Rússia, quem vai assumir é o Stalin. E coincidentemente Trotsky foge da Rússia e lá no México ele vai tomar uma enxadada na cabeça, por ordem do Stalin. Adivinha o que vai acontecer aqui? Nessa hora que o Bola de Neve está recebendo todas as glórias e que as pessoas agora começaram a acreditar mais nele do que Napoleão, Napoleão aparece com os cachorros. Lembra lá no início que eu falei que agora que tinha uns cachorrinhos, teve uma ninhada de cachorrinhos e que Napoleão tirou eles da mãe? Pois é, ele levou para um lugar e educou esses cachorros a receber as ordens somente dele. E neste momento, que era a glória do Bola de Neve, que estava todo mundo empolgado com a capacidade que ele tinha, o Napoleão ataca com os cachorros. E o livro não deixa muito certo se o Bola de Neve ele vai morrer ou se ele vai ser expulso da fazenda. O mais provável, já que a gente está comparando ele com Lenin e Stalin e Trotsky, é que ele tenha morrido, porque Stalin matou Trotsky, né? E a partir daí, antes era uma democracia, com reuniões a todos os domingos. A partir de agora, por mais que não é dito abertamente, vira uma ditadura. E quem governa agora é o Napoleão, né? Ele tem os seus porcos, mas ele é a elite dos porcos, e os cachorros. Seria a representação da elite política, que são os porcos, e da elite militar, que seriam os cachorros. E a partir de agora, acabou o sonho dos bichos, da Revolução dos Bichos, de uma revolução verdadeira. Não vou falar democracia, porque o George Orwell não era a favor de democracia, ele era um cara de esquerda. Acabou a ideia de uma igualdade, como o pouco aqui do início tinha falado. Agora é Napoleão na veia, tá? Primeira coisa, foi dito que na hora que a revolução acontecesse, que a casa lá do dono da fazenda seria transformada em um museu. E ela foi transformada em um museu. Então a fazenda da sede onde o senhor da fazenda lá vivia virou um museu. Só que logo que o Napoleão toma o poder de fato e vira quase que abertamente uma ditadura, os porcos vão começar a viver na casa. Mas o combinado não era que ia virar um museu? Por que os porcos estão vivendo na casa? É um dos primeiros problemas que vão aparecer, tá? Vamos seguir. Enquanto era um momento democrático, havia um debate nas reuniões de domingo entre o Bola de Neve e o Napoleão sobre o moinho. Todo mundo sabia que o Bola de Neve era a favor do moinho e todo mundo sabia que o Napoleão era contra o moinho de vento, o moinho, né? E como o Napoleão acabou de tomar o poder, esse moinho de vento começou a prosperar, a ideia começou a passar na cabeça das pessoas que vai dar certo. O tal do Garganta, que era o porta-voz do Napoleão, começa a espalhar aos 7 ventos que a ideia, na verdade, era do Napoleão. Que a ideia nunca foi do Bola de Neve. O que é um absurdo. E começa a se acostumar, porque a partir de agora é só isso. O Bola de Neve ficou esse período todo falando a favor do moinho de vento. E o Napoleão abertamente contra a porcaria do moinho de vento. E agora que o Bola de Neve saiu e que a ideia do moinho de vento foi bem colocada, do moinho, o Napoleão agora fala que a ideia era dele. E aqui é uma ótima análise que a gente pode fazer da nossa sociedade de hoje. Será que isso é só com relação ao livro da Revolução dos Bichos? Ou será que é do mundo atual? Será que a gente não é tão manipulado como o livro parece que é uma coisa de zoeira? Zoeira que eu digo assim, algo que não é alcançável, que é uma utopia.
Será que é uma utopia de verdade? Bom, o cara foi contra o moinho a história inteira. De repente, do nada, ele se torna pró-moinho e a ideia era dele. Se a gente não fizer um link com a realidade de hoje, a gente está completamente perdido, porque acontece hoje em dia a mesma coisa. Perdão, é a gripe. As pessoas são manipuláveis, tais como os animais da Revolução do Bicho também eram manipuláveis. Só que às vezes a gente não quer entender. Por isso, quando eu leio um livro desse, a gente percebe mais fácil. Porque como não é a nossa vida, é fácil de julgar os animais, a gente aceita mais fácil. Mas a manipulação lá é a mesma manipulação aqui. Então o Napoleão, que era contra o moinho, era abertamente contra o moinho. A partir do momento que as pessoas gostaram do moinho, agora a ideia, ele não só aceitou a ideia, como a ideia sempre foi dele. 1984, que é outro livro do George Orwell, vai falar bem melhor sobre isso. Mas acontece. Vamos dar um exemplo aqui. Bolsa Família. A ideia do Bolsa Família, esse Bolsa Família que a gente conhece hoje, começa lá no Fernando Henrique. É claro que o nome não era esse, eram outros nomes. E ele foi recebendo o nome, recebeu o Bolsa Família com Lula, Auxílio Brasil com Bolsonaro. A ideia, como uma parte da sociedade comprou essa ideia do Bolsa Família, ela foi só sendo mudada de nome porque os governantes que fossem contra essa ideia perdiam a eleição. Então eles só vão mudando o nome para dizer que a ideia é dele. Então não está tão fora da realidade assim. E daqui para frente, como agora é o Napoleão que governa tudo, tudo que acontecer de errado, né, a gente acha que o Bola de Neve morreu, né, o livro não deixa claro que ele morreu, mas faz todo sentido dizer que o Bola de Neve morreu. E a partir de agora, tudo que acontecer de errado naquela fazenda dos animais, tudo é culpa do Bola de Neve. Então qualquer coisa daqui para frente que eu for fazer análise, a primeira culpa é do Bola de Neve. E o tal do Garganta, que é o cara que fala em nome do Napoleão, vai falar isso de uma maneira tão manipulável que dá raiva de ler na hora, mas embora seja no mundo real, seja assim de verdade. Outra coisa, conforme a fazenda vai prosperando, vai tendo uma produção maior, não que ela é entregue a todo mundo, mas a partir do momento que essa fazenda vai prosperando, o Napoleão começa a negociar com fazendeiros das fazendas ao lado. E os animais vão começar a achar estranho. Pô, nossa revolução começou para tirar o dono da fazenda. O problema é que duas pernas é inimigo. E você agora começa a fazer comércio com esses fazendeiros? E o Napoleão e o Garganta começam a arrumar um tanto de argumento para justificar. É claro que eles querem dinheiro, riqueza, diferente do que a ideia socialista promete gerar no mundo real, tá? Outra coisa que ele vai fazer. Lá no início da Revolução, havia todo domingo uma reunião, um encontro de todos os animais, para decidir no domingo o que seria feito na semana seguinte. E Napoleão vai lá e corta essa reunião. Mas o cara não é tão democrático? Que negócio é esse de cortar a reunião? Não tem que cortar a reunião, mas cortou. Quem manda ele agora. Então não tem mais reunião. A partir de agora, o Napoleão é a personificação do que é bom para você, dizendo aqui de acordo com o animal, né, com a ideia do livro. É ele que vai dizer a você o que é bom. Você não precisa de saber, você não precisa nem de parar para pensar. Você só tem que aceitar. Uma outra figura legal dessa história é um burro que chama... Como é que é o nome dele? Eu acho que eu anotei o nome dele aqui. O nome dele é Benjamin. Então nessa história, né, como é uma fazenda, tem vários animais. Um dos animais mais interessantes é o tal do burro Benjamin. Esse burro, todo mundo diz que burro é muito inteligente, por isso que a gente zomba do nome dele, e faz sentido. Toda vez que houve a processo de revolução, que eles tomaram a fazenda lá do Sr. Jones, depois que houve uma pseudo-democracia, e agora com a ditadura do Napoleão, eles perguntando pro Benjamin, e aí, o que você tá achando? Sua vida tá melhor ou tá pior? E ele sempre fala a mesma coisa, gente, eu vivi muito. Eu sei que não vai funcionar, tá? Ele é o cara seria o cara mais lúcido do lugar. E eu acho que o George Orwell colocou a figura do burro de propósito, né, para poder fazer esse vínculo com a brincadeira com o nome do animal. Seguindo. Beleza. Lembra lá dos 7 mandamentos, que foi criado no início da história?
Um dos mandamentos era não poder beber. Os animais não poderiam beber de jeito nenhum. E aí, como agora o Napoleão e sua elite de porcos dominavam de verdade, já mandavam em tudo, desmandavam, embora eles diziam que era uma democracia ou que era um socialismo real, um dos mandamentos é que o animal não poderia beber. E um dia essa elite do Napoleão, Garganta, essa galera dos porcos, se juntam e descem a lenha, tomam uísque, enche a cara e fica bêbado. Desce a lenha. Mas um dos mandamentos é que não poderia beber. Mas foram os próprios animais que criaram o mandamento. Que negócio é esse do animal que controla tudo, que é o Napoleão, beber? E aí, esses 7 mandamentos que eu falei foi colocado, acho que num estábulo, alguma coisa do tipo na fazenda. E ele estava escrito lá na parede, como eu já mostrei aqui, tipo isso aqui, ó. Tá vendo? E lá estava um deles. Eu até li aqui no início da live. Nenhum animal beberá álcool. E aí, na hora que você vai ver, eles mexem nesses mandamentos e eles vão mudar para esse aqui, ó. Nenhum animal beberá álcool em excesso. Eu sei que tá ruim de ver aqui, mas já dá pra se falar de uma vez. Então, o mandamento era: nenhum animal pode beber. Como os porcos desceram a lenha na cachaça, e eles que governavam, eles não podiam dizer que eles estavam errados, eles falaram e acrescentaram em excesso. Como os animais não sabiam ler, a grande maioria dos animais não sabiam ler e escrever, era fácil de manipular. Lembra lá no início da Revolução que eles disseram que fizeram uma tentativa de ensinar os animais a ler? Essa tentativa, a partir de agora, acabou. Não tem porquê a elite, que são os porcos, fazer os outros animais aprender a ler. Porque se de fato eles dominarem a leitura, toda vez que eles fizerem uma mudança nesse cartaz, como está nessa representação aqui, eles mexerem, ou aqui ficou até melhor, quer ver? Aqui, ó. Como está aqui, riscando ou completando, seria muito fácil identificar. Então, a partir de agora, acabou as aulas. Não tem que ensinar animal nenhum a ler e escrever. Não parece com alguma coisa que a gente passa hoje, não? Hein? Vocês acham mesmo? Aqui é só para refletir, ok? É um professor que está falando de experiência própria. Você acha mesmo que o Estado, o governo, aqui eu não estou falando nem de direita e de esquerda, um governante que se pretende manter no poder, um cara nem tão capacitado assim, ele quer ensinar para a população ter uma educação boa? Você acha mesmo que um governante ditador ou de uma democracia frágil quer que você de fato seja educado? Que você de fato aprenda a ler e escrever? Ah, Rafael, você está falando bobagem. Porque a maioria dos brasileiros hoje sabem ler e escrever. Aqui eu preciso que vocês tomem um certo cuidado. Desculpa, é a gripe. O ato de você juntar as letras não necessariamente te deu a capacidade de ler e escrever. O que eu quero dizer com isso? Se você pega um texto, eu tenho um texto salvo aqui, tá? Um texto tipo esse daqui, e você lê: a conexão entre Brasil e Europa é simplesmente esta. Nos dois lugares existe uma crise de representação e uma falta de democracia real. Você pode saber juntar estas letras. Mas se eu te perguntar aqui agora o que você entendeu, eu vou até tirar daqui. O que foi que você entendeu do que eu li? Vou ler de novo. Ah, foi de supetão. Então vamos de novo. A conexão entre Brasil e Europa é simplesmente esta. Nos dois lugares existe uma crise de representação e uma falta de democracia. O que foi que eu acabei de ler? O que foi que você entendeu do que eu li? É aqui que o governo pega a gente. Então hoje as pessoas são... A maioria das pessoas que vão ver esse vídeo hoje ou vão ver no futuro porque fica salvo, vão entender o que eu disse, vão ler o que eu disse. Mas você de verdade entendeu? É aqui que entra o que a gente está acontecendo hoje em dia. A nossa educação de hoje não necessariamente te ensina a entender o que você está lendo. Você junta as letras, mas não necessariamente você entende o que você está lendo. É esta porcaria de educação hoje que a gente recebe. Não é só no Brasil, não. É numa galera de países aí que a gente chama de primeiro mundo também, tá? Então não é só aqui na Revolução dos Bichos, não. É do mundo real também.
tá? Bom, vamos seguir então. Tá. Então, no início, então, eles debateram sobre a ideia do moinho, se faria ou não o moinho. O Bola de Neve queria fazer o moinho, o Napoleão não queria fazer o moinho, que são os dois da elite da Revolução, depois que este porcão aqui, o Major, morreu. O Napoleão não queria fazer o moinho, o Bola de Neve queria fazer. O Napoleão expulsa o Bola de Neve, expulsa o Bola de Neve. A partir de agora estão fazendo o moinho. O Garganta, que é o funcionário do Napoleão, está falando que sempre foi do camarada. Ah, eu esqueci de falar isso. Eles usam muito o termo camarada, tá? Porque, obviamente, uma referência à Revolução Russa. Aqui não dá nem para debater. Ao longo da Revolução Russa, lá no início do século XX, eles se chamavam, os socialistas da Rússia se chamavam abertamente de camaradas, tá? Então, não foi uma palavra leviana, não. É verdadeira. Então, o camarada Napoleão sempre quis, eles vão manipulando a cabeça das pessoas, sempre quis fazer o moinho. E aí o moinho começa a ser construído, como se a ideia fosse dele, e não do Bola de Neve. E esse moinho, então, ele vai cair. Ele é levantado uma vez, e por ser mal feito, os animais não tinham habilidade de edificação tão boa assim, vão bater uma chuva, um vento, não lembro o motivo específico, e esse moinho cai. E aqui entra em cena um grande personagem que é triste, ele é muito gente boa, ele é muito educado, que é o Sansão. O Sansão é o cavalo mais forte da fazenda. Parece ser uma pessoa de princípio, de honra, de valor, mas completamente inculto. Lá no início da Revolução, quando venderam a ideia de que a Revolução seria para todo mundo, que foram ensinar a ler e escrever, ele foi uma das pessoas que falou, não, deixa, um dos animais, né, que falou, não, deixa pra lá, o negócio meu é trabalhar mesmo. Deixa eu trabalhar. E esse Sansão vai se esforçar como todos os outros para levantar esse moinho. E pela inabilidade, esse moinho vai cair. Esse moinho vai ser levantado pela uma segunda vez, com esse Sansão e os animais indicando de novo. Lá no início da Revolução, o Bola de Neve falou, gente, vamos trabalhar muito aqui agora. Eu sei que eu estou pedindo para vocês trabalharem muito, mas vamos trabalhar muito aqui agora, porque esse moinho no futuro vai trabalhar pela gente. Então, se hoje a gente está trabalhando 6 dias por semana, 7 dias por semana, no futuro, quando o moinho estiver funcionando, ele gerar energia, tudo que a gente precisa, o que a gente vai produzir, a gente vai produzir a mesma quantidade, só que trabalhando, por exemplo, 3 dias por semana em vez de 6. Esta era a ideia inicial do moinho. E as pessoas compraram essa ideia, fizeram o moinho, levantou, ele caiu. Pela segunda vez, depois de muito trabalho, esse moinho é erguido. E os animais estão todos empolgados. Então, a partir de agora, nós vamos descansar. A briga lá no início da história é porque o Sr. Jones, que era o dono da fazenda, o ser humano ruim, explorava deles, não dava comida direito, fazia eles trabalharem demais. E desde que a Revolução aconteceu, eles estavam trabalhando, se bobear, até mais do que trabalhavam. Mas na esperança de que quando o moinho fosse levantado, que eles trabalhariam menos. A expectativa é essa que eles não teriam quando o ser humano era governante. Beleza. Na hora que o moinho é levantado de novo, pela segunda vez, há uma invasão dos seres humanos das outras fazendas e explodem o moinho. Sai voando pedra para tudo quanto é lado. E os animais, pela segunda vez, veem o seu trabalho jogado fora. Todo aquele trabalho que foi feito na expectativa de que eles tivessem uma vida melhor, uma vida com menos trabalho, pela segunda vez foi ao chão. Tá? Nessa hora, os animais começam a refletir, aqueles que ainda tinham uma capacidade de pensar, pô, peraí, a gente não para de trabalhar, é o tempo inteiro. Salvo me engano, nessa hora eles estavam trabalhando 60 horas por semana e quem quisesse aos domingos também trabalhava. Mas, se você não trabalhasse os domingos, você não recebia ração. Eu vou repetir. Eles trabalhavam 60 horas semanais, domingo era voluntário, mas se você não trabalhasse os domingos de maneira voluntária, você não recebia ração. Que voluntário, né? Bom, o Sansão, que é o cavalo, esse aí que a gente gosta tanto dele, pela terceira vez, ele vai falar, é assim mesmo, gente, meus camaradas, né, que eles usam tanta palavra camarada, se a gente levantou uma vez e levantou de novo, a gente pode levantar, então pode levantar pela terceira vez também. E ele, então, de chuva, e inverno, e Sansão lá, dá-lhe porrada, trabalhando igual um cavalo, porque ele é um cavalo. E aqui vem a parte
eu acho que é a parte mais triste da história. Essa é de arregaçar de raiva. Quem lê esse livro nessa hora não ficar incomodado, tu não tem coração, compadre. Sansão tá lá trabalhando para tentar levantar pela terceira vez o moinho. E ele começa a adoecer. Ele fica doente. Não sei se é tuberculose, que doença que é. Acho que não fala no livro também. E ele adoece. E mesmo doente, ele vai trabalhar. É um honrado, dedicado, devoto ao camarada Napoleão, que ele tem certeza que está procurando o bem deles. E o Sansão, então, vai trabalhar. E vai tentar levantar pela terceira vez o moinho. E no meio dessa terceira tentativa de levantar o moinho, ele cai no chão doente. Ele estava doente, mas dessa vez ele cai e ele começa a ter problema sério. Acho que ele começa a cuspir sangue, eu não lembro direito dos detalhes, mas ele começa realmente a passar muito mal. E os animais se juntam em volta dele, todo mundo amava o Sansão, ele era um cara trabalhador, honesto, dedicado, comprou a causa da revolução dos bichos. E todo mundo em volta dele, o que nós vamos fazer, o que nós vamos fazer? E o tal do Garganta e Napoleão, né, que é a liderança, que são os porcos, vão chegar e falar, não, nós vamos resolver. O camarada Sansão vai ser bem cuidado. Então nós vamos ligar para o veterinário. Só que o humano é problema. Lembra lá, de novo, olha lá, ó. Qualquer coisa que... De novo, vamos pôr aqui. Qualquer coisa que ande sobre duas patas é inimigo. E se vier um veterinário para a fazenda, é humano, então ele é inimigo, ele anda sobre duas patas. E o Napoleão fala, gente, mas é pelo bem do camarada Sansão, permitam que esse veterinário venha para poder cuidar do nosso camarada. E os animais, por amor ao Sansão, falam, não, tá certo. E aí vem o veterinário para cuidar do Sansão. O Sansão é colocado na charrete, no carro desse veterinário, e é levado embora. E aqui, e de arregaçar de raiva. Porque lembra lá do burro, como é que é o nome dele? Do Benjamin, do burro Benjamin, que era o descrédulo, que ele não acreditava em nada. Ele fala, gente, já vivi muito, eu sei muito bem que essas coisas não funcionam e tudo mais. Pois é, esse burro, que por mais descrédulo que ele fosse, ele sabia ler. Era um dos poucos animais que sabiam ler. Na hora que o Sansão está sendo levado embora na charrete, ele vê a palavra carniceiro. É o que a gente chama hoje de açougueiro, né, gente? Eu não vou falar um palavrão aqui não, porque o TikTok é um tanto consensível. Mas o filho da mãe do Napoleão chamou o cara do açougue para vender o Sansão como carne, porque o Sansão estava morrendo. O Sansão, que foi o cara que correu atrás, que tentou fazer o tal do moinho para que os seus camaradas trabalhassem menos. Esse Sansão, que todo mundo amava ele, que era o cara dedicado, esforçado. O filho da mãe do Napoleão manda um açougueiro para poder levar ele embora e matar. Afinal, vamos fazer sabão do Sansão. E nesse caso, o burro, o Benjamin, fala, não deixa levarem, porque ele é um dos animais que sabe ler, está escrito carniceiro. E o Sansão ouve isso dentro da... Essa hora o olho enche d'água. Se não enche, na hora que você estiver lendo, espero que você tenha interesse de ler, e você vê isso. E o Sansão tentando levantar, porque ele sabia que estava indo para a morte, mas a doença não permitia, ou foi de arrebentar. E aí o Sansão é dado como morto. O Napoleão fala que foi dado os melhores cuidados para o Sansão, mas infelizmente ele morreu. E que quando a gente levantar pela terceira vez o moinho, nós vamos colocar o nome de Sansão, para homenagear o Sansão, que era o trabalhador. Né? Daí, se você já não odeia o Napoleão, se a sociedade já não gosta mais do Napoleão, não tem como, para o mundo que eu quero descer. Né? Depois que ele fez com esse Sansão isso aí, eu já não sei mais o que pode cortar o seu coração. Tá? Então, bom. Aos poucos, o Napoleão, a fazenda começa a funcionar. Eu não estou dizendo que os animais têm uma vida melhor. Os animais estão trabalhando muito mais do que eles trabalhavam no período do Sr. Jones, muito mais, mas na esperança que no futuro, ou que mesmo nesse momento, o Garganta lá, que era o cara que falava em nome do Napoleão, se expressava tão bem que as pessoas acreditavam que está tendo uma vida melhor. Não sei se hoje em dia parece alguma coisa com hoje em dia, né? Que a sociedade fala para você que a vida está melhor, e por mais que a sua vida às vezes esteja pior, só porque disse no jornal que a sua vida está melhor, então você acredita que a sua vida está melhor.
comparação com a realidade é simplesmente assim, uma coisa assim, idealizada na minha cabeça, viu? Não faz o menor sentido, tá? Segue. O Napoleão, então, cada vez começa a ganhar mais poder. E ele começa, a partir de agora, a endeusar a figura dele e dos porcos. Porque ele era o único porco inteiro na fazenda. Os outros porcos eram todos castrados, capados. Então os filhotes eram todos dele. Ele era o único porco que podia reproduzir, então todos os filhotinhos eram dele. E ele começa, então, a criar abertamente uma casta superior que era dos porcos. Então eles já estão morando na casa e eles começam a viver lá, dormir nas camas. Mas um dos mandamentos deles era nenhum animal dormirá em camas. E aí chega no ouvido dos animais que o Napoleão, suas crias e os porcos e os cachorros, né, que são a força militar da época, estão dormindo em camas. E eles vão, porra, mas no celeiro está escrito que o animal não pode dormir em cama. O que os porcos fazem? Vão até lá e mudam de novo. Então, a partir de agora, não os animais não podem dormir mais em camas. Agora os animais não podem dormir mais em camas com lençóis. E se os porcos tirarem os lençóis, então não tem problema. Por que eles... a live é rotativa, as pessoas entram e saem aqui. Mas como é que as pessoas aceitam isso? Porque as pessoas não têm habilidade de pensar. Nesse caso, a representação dos animais. Então, lá no início, é colocado 7 mandamentos, em que todos os animais deveriam seguir. E um a um, que eu estou mostrando para vocês aqui agora, esses mandamentos são quebrados, distorcidos, e os animais que como não têm a capacidade de ler e escrever, ou de, por mais que saibam ler e escrever, de interpretar, esses mandamentos vão sendo alterados e a vida deles está uma bosta. Nada na fazenda está funcionando para eles, embora a fazenda está muito produtiva, porque eles trabalham igual condenado, muito mais do que eles trabalhavam quando era o fazendeiro. Mas o tal do Garganta e Napoleão dizia que a vida era boa. Então a maioria deles falava, não, o camarada Napoleão está preocupado com a gente, o camarada está preocupado com a gente. Um outro caso acontece, esse legal. No início, esse porco aqui, né, o Major, que é o que começa com a ideia marxista todo do início do livro, tem um momento que ele fala para as galinhas daquele momento lá do início da história. Vocês, galinhas, vocês botam sei lá quantos ovos por semana, vocês que têm a dedicação, a dor de botar o ovo, e vocês nem podem chocar os pintinhos, porque o dono da fazenda tira os ovos para poder vender. Isso não é justo. E as galinhas começaram a gritar lá na hora, isso não é justo não, o ovo é nosso, os filhotes é nosso, por que esse cara pode tirar essa galinha? Pois é, pois o Napoleão fecha um acordo com o fazendeiro do lado, e ele promete toda semana entregar 400 ovos. E as galinhas começam a produzir enlouquecidoramente os ovos e começam a entregar esses ovos. Sendo que lá no início a promessa dessa revolução seria de que ela poderia chocar os ovinhos dela para ter os pintinhos, os filhotinhos dela. E agora com o Napoleão, eles estão entregando todos os ovos. E aí algumas galinhas começam a se rebelar. Algumas galinhas que tinham um pouco mais de inteligência começam a falar, peraí, por lá no início eles disseram para mim que meus ovos eram para mim. Por que agora eu tenho a meta de entregar 400 ovos? Eu tenho que produzir, sei lá, 5, 6 ovos por semana. Haja fiofó. E eu não consigo nem cuidar, ter os meus filhotes. E Napoleão começa a mostrar que aquilo é um processo revolucionário. Ele vai matar alguns animais, né, com os cachorros, lembrando lá dos cachorros do início, que é uma referência à área militar, né? E falar, alguém mais questiona o que eu estou dizendo aqui? E algumas galinhas, para se defenderem, perdão, com medo de morrerem, vão falar, não! Voltando lá no Bola de Neve no início da história. Não, o camarada Bola de Neve apareceu num sonho. Não é que eu quis ir contra você não, Napoleão. Foi um sonho. A culpa é como sempre, do Bola de Neve. E mesmo assim ele vai passar a faca. E mata todo mundo que é revolucionário no meio da revolução. E as pessoas agora... Bom, só aqueles que não querem perceber que o tal do Napoleão virou uma ditadura. Saiu da ditadura de um ser humano, mas que fazia as coisas funcionarem na fazenda, e caiu na mão do porco, que literalmente pensa no que ele quer, nas vantagens deles, na alimentação deles, etc. Eu esqueci de falar. No início, quem está aqui no início desde a live, teve um momento que as vacas estavam reclamando, depois que eles expulsaram o fazendeiro,
que ninguém estava ordenando as vacas, ordenhando, né? Tirando o leite da vaca. E que o leite estava empedrando no peito das vacas e estava doendo muito. E que os porcos conseguiram tirar e eles vão beber esse leite. O tal do Garganta, ele tem uma habilidade tão grande de falar, que ele fala, não, já é provado cientificamente que o leite faz bem para os porcos e são os porcos que vão organizar as coisas. Esse argumento de prova científica, ele é usado contra a gente há muito tempo. Eu não estou negando a ciência. É claro que eu não estou negando a ciência. A ciência existe. Agora, pode ser que os governantes, seja o Napoleão desta obra aqui, seja de hoje em dia, manipulem os números ao favor deles. Então será, por exemplo, toda vez que eu vejo, independente se é esquerda ou direita governando, ok? Eu estou falando de governo. Toda vez que eu vejo um governo falando assim, é consenso científico que tal coisa é verdade ou é mentira. Que dia que vocês já viram alguma coisa na ciência que é consenso? Alguma coisa que todos os cientistas do mundo concordam com o mesmo pensamento. Não existe um único fator que todo mundo concorda. Todos os cientistas do mundo concordam. É essa ideia que a sociedade hoje fala. Perdão, gente, eu estou gripado, por isso que eu estou tossindo. De coesão científica, de acordo científico, não existe de verdade uma... Sério que vocês acham que todo cientista pensa de maneira igual a todos? Que não há discordância? Ovo. Falei das galinhas aqui agora na Revolução. Ovo. Ovo faz bem ou faz mal? Tem uma galera de médico que fala que ovo faz mal, que aumenta o colesterol e tudo mais. Tem uma outra galera que diz que ovo é bom porque é proteína. Então, nenhum ovo. A ciência tem um fator certo, preciso, de quanto o ovo é bom ou ruim para a saúde. E esse pessoal vem falar de coerência científica, de coesão científica, de acordo. Não tem isso. Então, eles, tanto o Napoleão dessa história, como o mundo real, eles falam de uma hegemonia científica em que todos os cientistas concordam, que se você discordar, você é um cara da fake news. Eu sei que o termo fake news hoje já está até politizado, mas se você discorda deste raciocínio, você está errado, sendo que se você quiser abrir um debate na sociedade sobre o que está acontecendo, você não consegue abrir, porque hoje é motivo para te chamarem de tudo quanto é nome, é exatamente o que está acontecendo nessa obra, está te mostrando isso. Só que ele coloca em figuras de animais, em vez de colocar ser humano, ele põe animais, tá? Então as mesmas galinhas que queriam o direito de botar os seus ovos para ter os seus pintinhos, os seus filhotinhos, com o Napoleão, com o camarada Napoleão, que fez a revolução junto com os outros, tá tirando todos os ovos delas. E na hora que elas abriram a boca para reclamar, você já viu a fuga das galinhas, né? Eu acho que deve ser baseado nesse momento dessa história do George Orwell. Se você abre a boca contra o ditador dizendo que ele está falando algo errado, acabou pra você, meu filho. É assim como funciona o mundo. Aí vem um outro detalhe. Lembra lá de novo nos mandamentos, tá? Eu vou deixar aqui um pouco na tela, eu sei que tá difícil de ver, mas esses aqui são os mandamentos lá do início, quando a revolução aconteceu de verdade. Um dos mandamentos era: nenhum animal matará outro animal. Eu tô mostrando aqui na live que uma após outra dessas normas que eles criaram no momento da Revolução, elas foram sendo quebradas. E agora, uma delas era: nenhum animal matará outro animal. E o Napoleão acabou de mandar matar galinha, um tanto de animal que estava fazendo a Revolução. Perdão. E começou a matar esse pessoal. E mata galinha, sei lá o quê, porque é tudo anti-revolucionário. Eu, como historiador, eu conheço bem essa frase. Anti-revolucionário, a Revolução Francesa, o que teve de gente morrer na Revolução Francesa. No período do terror da Revolução Francesa, se você chegasse lá na Assembleia e falasse que seu vizinho era anti-revolucionário, era guilhotina para ele. Tá? Então, não é tão... Então, o que eles vão fazer? Se o lema era: nenhum animal poderá matar outro animal, e o Napoleão, que é o líder, acabou de mandar, e não foi só um, não foram vários, fora... Perdão, viu? Vou mudar a espirrar. Fora o Sansão, que foi levado para o carniceiro, para o açougueiro, eles vão lá e mudam de novo isso aqui. Então, se antes era: nenhum animal poderá matar o outro, agora é: nenhum animal poderá matar o outro sem motivo. Ô, gente, se você não começar a entender como essa manipulação não é só na história, é no mundo real, nós estamos muito lascados. Porque é exatamente isso que eles fazem com a gente hoje.
E não estou falando de novo de direita e esquerda, estou falando de governo. Quanto mais poder o governo tem, seja de direita, seja de esquerda, mais ele vai agir sobre a sua vida. E ele mesmo quebra a própria regra. Depois, no final da live aqui, com uma audiência rotativa, eu vou ler de novo os 7 mandamentos, lá do início da Revolução, e o que ele vai virar no final, tá? Beleza. E aí os animais que não morreram foram os que aceitaram Napoleão de fato como ditador. A partir de agora, os porcos andam com chicote na mão, com o chicote. O ser humano lá no passado usava o chicote quando era necessário, agora os porcos estavam usando chicote. O animal não seguia a ordem lá dele, chicotada no lombo, porque é bom para você. Porque eu, como governante, não eu, viu, gente? Lá, o Napoleão, como governante, sabe melhor que você o que é bom para você. Tá? Beleza, então já estão usando chicote, já estão usando roupa, os porcos começaram a usar roupa e, principal, os porcos aprenderam a andar com 2 patas. Voltando aqui nos mandamentos, tá? Vamos lá nos mandamentos do início da Revolução. É o primeiro mandamento deles. Qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é inimigo. Inimigo. E o que os porcos estão fazendo agora? Não só chicoteando os seus iguais, que são os animais, como estão andando em 2 pernas. E os animais... A gente está chegando num ponto... Esse livro ele é muito atual, porque é igualzinho o que acontece hoje. Os caras chegam na campanha eleitoral, falam qualquer coisa que você queira ouvir, e no momento que ele assume o poder, ele faz o contrário. E se bobear, ele diz, não, é o meu inimigo que falou isso. Quer ver um exemplo? Num dos debates lá de Lula e Bolsonaro na última eleição, o Lula falou assim, é um absurdo o Bolsonaro ter indicado o André Mendonça, que ele falou que era absurdamente cristão, um negócio assim que o Bolsonaro usou o termo, que eu acho que também não foi muito adequado usar esse termo. E que é um absurdo o presidente indicar para a Suprema Corte uma pessoa que tem vínculo com ele. Tá gravado na internet. Se você, por acaso, gosta desse pensamento do Lula... Mas isso aqui eu gostaria que vocês pensassem para não cair exatamente nisso que eu tô falando. Olha, e não confia em mim, não. Entra na internet e veja ele falando. Eu acho errado você indicar um amigo seu para ministro. É, perfeito. Zé Augusto, terrivelmente evangélico. Obrigado, irmão. O Lula assume o poder e quem ele indica para a Suprema Corte? O advogado dele. E depois o Dino, que é o comunista. Que pela primeira vez na história a gente tem um comunista. Então, gente, por favor, isso aconteceu há 2 anos atrás. Vale a crítica pro Bolsonaro também. Acabei de questionar que ele não devia ter falado daquele jeito e tal, tudo mais. Mas o cara falou na campanha que é um absurdo indicar um amigo seu e do nada, no outro ano, ele indica o advogado que defendeu ele. Se fosse o Bolsonaro, ele criticaria do mesmo jeito. Porque aqui eu acho que as pessoas têm que aprender a pensar, porque senão vai virar isso aqui. Eu espero que vocês estejam entendendo, por favor, tá? Isso, a revolta dos animais foi premonitória, é verdade. E como muita gente não estava aqui desde o início da live, o George Orwell, que é o criador da obra, né, inclusive 1964 também é dele, ele é um cara de esquerda, ele é um socialista. Ele morreu socialista, né? Só que ele estava... Eu acho que ele pegou as ideias de Marx, ele leu as ideias de Marx, que são ideias teoricamente muito bonitas, né? Eu acho que, como um cara de direita, eu acho que elas não são aplicáveis, mas ele esperava aquele ambiente tão bacana, e na hora que ele viu o século XX e o que o socialismo virou na prática, na Revolução Russa, na Revolução Chinesa, eu acho que ele ficou descrente, tá? Então vamos seguir aqui. E aí, conforme o tempo vai passando, mesmo os animais que são os mais simplórios, os que têm menos capacidade de compreender, mas que eram vivos no momento da revolta, eles começam a falar o seguinte, peraí, no momento que tinha lá o Sr. Jones, que era humano, que usava da gente e tudo mais, mas eu não lembro de passar tanta fome, perdão, eu não lembro de passar tanta fome como eu tô passando hoje. E outra coisa,
Eu não lembro de ter que trabalhar no domingo. Eu não trabalhava no domingo. Por que eu estou trabalhando no domingo agora? Eu expliquei isso aqui, há uns 10 minutos atrás. No governo de Napoleão, né? Napoleão, estou falando da história aqui, ele falava que você trabalharia 6 dias por semana. O domingo era opcional. Mas, se você não trabalhasse aos domingos, você não recebia ração. Pô, que opcional, né? Tá. Então os animais começam a perceber isso. E falam, pô, tem alguma coisa de errada. Né? Lá no início, a gente estava trabalhando muito na esperança de que a gente levantasse o moinho para que no futuro o moinho trabalhasse pela gente. O moinho está de pé. E nós continuamos trabalhando tanto quanto. Que porcaria é essa? Então começa a haver ali uma reflexão, né, por mais que seja baixa do que hoje em dia. Aqui a gente começa a perceber que Napoleão vai começar a fazer alguma coisa que está sendo trabalhada hoje. Quando eu digo hoje, não é hoje, 2025, ok? Já tem uma certa data. Que é a capacidade de comunicação das pessoas. Então não adianta nada para um governo ditador, de esquerda, de direita, eu não vou entrar nesse debate aqui, eu estou refletindo sobre a obra, ok? Estou falando isso porque toda hora, toda live minha e outras aparece alguém sempre de esquerda ou direita. Eu não estou debatendo esquerda e direita aqui, eu estou debatendo reflexão, tá? Por isso que já tem um certo tempo, a internet ela mudou muito as coisas. Você que agora, neste momento, está me vendo aqui agora ou no futuro, porque geralmente a live fica salva, você só está me vendo por causa da internet. Antes da internet, não existia uma mídia em que eu poderia falar. Tinha televisão, você recebe informação. Tinha um rádio, você recebe informação. Tinha um jornal, você recebe informação. Tinha um livro, você recebe informação. Mas a gente ler, entender e depois espalhar essa informação com as redes sociais antigas não existia. Ela vai existir agora com as redes sociais, com a internet. Ainda está, quem falou aqui? Luiz. Ainda estamos podendo ver, não sabemos até quando. Isso é verdade. Está sendo debatido, né, a abolição de algumas redes sociais, até nos Estados Unidos, que é um país, em teoria, republicano real, estão debatendo lá acabar com o TikTok, né, o que a gente está usando aqui agora. Então, mesmo um país tão historicamente republicano, está sendo debatido a limitação do TikTok. Então, as redes sociais, a internet, não rede social, a internet como um todo, ele é um meio de duas vias. Você não só recebe informação, como você também propaga informação, que é o que está acontecendo aqui agora. E nenhum ditador, seja ele de qualquer perfil político que seja, gosta disso. Ele quer que a palavra dele seja onisciente, que a palavra dele seja a verdade, que não haja debate. E Napoleão, obviamente, como todo bom tirano, bom, né, vai tentar usar isso. Aí sim, nesse momento, não que seja abertamente, mas é praticamente proibido de aprender a ler e escrever na fazenda. Os animais já tinham dificuldade de ler e escrever, pouquíssimos sabiam ler e escrever, como é o caso, por exemplo, do burro, que é o Benjamin, que é um dos personagens mais fantásticos da história, embora ele seja um tanto quanto simplório. Ele sabe, bom, ele tem uma noção do que ele está fazendo. Nesse momento é quase impossível de se aprender a ler e escrever na fazenda, tá? Ô Lincoln, tudo jóia, meu filho? Que bom que você está aí. E eu pedi para vocês lerem esse livro esse ano, hein? Não sei se vocês leram. Vamos lá. Onde é que eu estava? Nesse momento, então, fica quase impossível de aprender a ler e escrever na fazenda. Por quê? Porque, de novo, tá aqui os mandamentos. Quando a revolução deles começou, estava feitos os mandamentos aqui. Nenhum bicho pode matar outro. 2 pernas é ruim, 4 pernas é bom. O bicho não pode usar roupa, não pode dormir na cama. Foi feito isso aqui. Era um discurso lindo, todos os animais compraram. Mas agora, como são os porcos que governam, são os porcos que dizem o que é verdade, como eu estou mostrando aqui nos últimos 20 minutos, eles estão mudando essas normas. E como a maioria deles não sabem ler, escrever ou não sabem interpretar, eles vão mudando ao bel prazer deles. E vai seguindo, e o povo vai se lascando, tá? Vamos seguir. Depois, o porcão, esse aqui, ó, do início da história, esse aqui, ó, que é a representação do Lenin, né, que é o major, ele no início do livro fala sobre... tem uma música, Bichos da Inglaterra, que fala sobre a revolução, sobre como os animais sofrem na mão dos humanos. E neste momento, como são os animais que estão se autogovernando, eles proíbem
a canção. A partir desse momento, eles não permitem mais que os animais cantem Bichos da Inglaterra. E aí os animais vão chegar pro Garganta, que é o porta-voz do Napoleão, do ditador, e vai falar, peraí, foi o próprio Major que cantou essa música pra gente, que ensinou essa música pra gente espalhar ideias socialistas. E aí o Garganta fala, não, camaradas, como um bom ditador, e no caso desse o porta-voz dele, perdão, é a gripe. Não, cara, vocês não entenderam. Não é que a gente está proibindo, é porque já houve a revolução. A gente já vive num lugar perfeito. A revolução já aconteceu. Para que cantar uma música revolucionária se a revolução já aconteceu? E muitos animais vão cair nessa história. Tem um professor, acho que foi na França, eu não lembro o nome dele aqui agora. Ele era um esquerdista muito forte, muito famoso, que os alunos gostavam muito dele. Ele é da escola de Frankfurt, né? Que a escola de Frankfurt fala muito da questão cultural da esquerda, que a esquerda deve acabar com a direita por meio da negação e que a direita é ruim. E que eu tô falando de teoria, ok, gente? Aqui não tem julgamento, não. Teoria, escola de Frankfurt. Estuda aí que você vai perceber que é verdade. Durkheim fazia parte dela e tudo mais. E essa negação, eles pregam até hoje essa negação, negacionista, etc. Pode ver que esses termos são muito usados hoje em dia. E aí, perdão, a gripe tá feia aqui. Eles vão começar a negar esta realidade, negar o direito à música, negar essa demonstração de revolução. Por quê? Porque se eles continuarem aceitando que canta é a música de revolução, e a revolução continuar, hoje quem governa são eles. Então se houver uma revolução, quem vai perder o poder? Não é o ser humano do início da história, porque o ser humano nem governa mais a fazenda. Então se a ideia revolucionária continuar, é Napoleão, o Garganta que vão perder o poder. Esse professor lá na França, aconteceu isso com ele. Que ele pregava muito essa questão da escola de Franco, da negação, etc. E um dia os próprios alunos entraram no gabinete dele e expulsaram ele da escola. Porque se pode negar, eu posso negar você também, por mais que a teoria seja sua. Então eles vão falar isso. Não precisa mais de cantar essa canção revolucionária porque não existe mais revolução. A gente já está no socialismo perfeito, né? No comunismo, se for pensar em argumentos, né? Em termos de esquerda. E aí como é que termina os mandamentos, né? Vou tentar mostrar aqui para vocês. Tem uma tela aqui, ó. Isso. Eu sei que tá meio ruimzinho de ver, mas eu vou ler. E aí eu gostaria que vocês refletissem sobre isso. Quando começa a revolução, são 7 os mandamentos. Número 1. Qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é inimigo. Então, como os animais tiraram o ser humano da fazenda, qualquer coisa de 2 pernas é inimigo. Aí as galinhas, os patos ficaram bravos, porque eles também andam sobre 2 pernas. Aí vem o segundo mandamento. O que anda sobre 4 patas ou tiver asas é amigo. Então já incluiu as galinhas, os patos, etc. Terceiro mandamento. Nenhum animal usará roupas. Quarto mandamento. Nenhum animal dormirá em cama. Quinto mandamento. Nenhum animal beberá álcool. Sexto mandamento. Nenhum animal matará outro animal. E sétimo mandamento. Todos os animais são iguais. E este aqui é o final. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Se eu não anotei, eu falo de cor mesmo. Eu acho que eu não anotei não. Mas tá aqui, ó. O primeiro e o segundo mandamento são cortados. Então qualquer coisa que anda sobre 2 pernas é inimigo. Os porcos já estão andando sobre 2 pernas. Eu falei isso aqui agora há pouco. Então eles já cortaram esse mandamento. Foram lá e riscaram. Os animais são burros, não entendem, não estudaram. Corta, deixa pra lá. Tá vendo aqui, ó? Tá cortado aqui, ó. Cortado. Segundo, o que anda sobre 4 patas ou tiver asas é amigo. Esses dois são cortados, tá vendo? Tá, eu demonstrar que tá cortado aqui. E aqui é foda. Porque como agora os porcos estão andando sobre 2 patas, com chicote e tudo, o que eles vão fazer? Salvo engano, o animal mais burro da fazenda, de acordo com o Orwell, se não me engano, são as ovelhas. Cabra, ovelha, acho que são as ovelhas. E elas repetiam muito. 4 pernas bons, 2 pernas ruins. 4 pernas bons, 2 pernas ruins. Por mais que elas não sabiam ler, então não sabia que isso está sendo riscado, elas repetiam muito. O Napoleão vai chamar elas no cantão e durante várias semanas, porque elas são burrinhas, elas não conseguem entender direito, ele vai educar elas com um novo lema. Então agora não é 4 pernas bom, 2 pernas ruim. Agora vai ser 4 pernas bom, 2 pernas melhor. Então já muda mais um mandamento. Próximo. Nenhum animal usará roupas.
coisa que eles estão usando. Mas, como é que ele coloca? Bom, eu vou lembrar aqui do detalhe. Quarto, nenhum animal dorme em cama. Só que os porcos já estavam dormindo nas camas. E os animais vão falar, pô, por que não pode? Por que vocês podem dormir em cama? Aí eles acrescentam, em lençóis. Então se eu durmo na cama, mas tiro o lençol, então eu posso dormir na cama. Porque o mandamento é lençol, mas eles colocaram o lençol depois. Nenhum animal beberá álcool. E depois eles aumentam, em excesso. Porque os porcos adoravam descer além, então não podia beber demais. Mas mudaram. Tá vendo que tá em vermelho aqui? Sexto mandamento. Nenhum animal matará outro animal. Eu já até mostrei isso quando Napoleão foi matar as vacas lá, as ovelhas. Aí virou... nenhum animal poderá matar outro animal sem motivo. Já mexeu de novo. E o último, e esse aqui ficou muito famoso. Todos os animais são iguais. Mas como é que fica no final? E esse é o principal deles. Todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais do que outros. Essa é de arregaçar. E até hoje a gente vê isso. Vamos pegar a Revolução Cubana. Até hoje, Cuba se diz um país socialista, certo? Outro dia eu estava vendo uma pesquisa, toda a elite cubana, toda não, uma parte significativa da elite cubana, ela está acima do peso. Enquanto a população de Cuba é completamente magra. Venezuela, não confirme não, entra na internet e procura uma foto atual do Maduro, Nicolás Maduro, que é o governante da Venezuela, bem cheinho. Eu acho que ano passado falaram que em média os venezuelanos perderam 4 quilos em média, porque não está tendo comida. Então esse último aqui é emblemário. Os animais são iguais, mas alguns são mais iguais do que outros. Cuidado com o que você acredita, porque as pessoas pegam essa sua fé é uma palavra errada, essa sua crença, e eles deturpam na sua cara, e no final você está acreditando e agradecendo o que esses caras estão fazendo, tá? É o que vai acontecer com o Drexel aí agora, só para comentar. A partir desse ano, o Banco Central do Brasil vai lançar uma moeda chamada Drex. É tipo o Bitcoin, só que do real. É a moeda virtual do real. E se esse negócio pega, e a partir de agora todo mundo usar o Drex como está usando o Pix, o Drex o governo tem controle total sobre o dinheiro. Se ele quiser, depois leiam, estuda o Drex para depois não vier fazer comentário que não sabe aqui. O próprio cara lá do Itaú propôs isso. Olha, se a gente tivesse o Drex na época da pandemia e tivesse feito lá o auxílio emergencial que o Bolsonaro fez, a gente podia limitar o uso desse Drex numa região, por exemplo, de 1 quilômetro. Porque como estava proibido de sair de casa, se você fosse a uma distância muito grande, você estava indo contra a lei. Lembra lá da pandemia, certo? Do período que teve um isolamento social. Então, o governo, se fosse o Drex e te desse o auxílio emergencial, que no caso foi da época do Bolsonaro, ele poderia limitar aonde você usaria esse dinheiro. O Drex te dá essa capacidade ao governo de falar, neste momento, como era a pandemia, você pode usar até 1 quilômetro da sua casa. Deu 1,1 km, bloqueia, você não consegue usar o dinheiro. É isso que está entrando em vigor este ano. O dinheiro virtual, o real virtual, em que o governo tem controle total sobre ele. E se a sociedade aceitar isso de maneira tão como usou o Pix, daqui a pouco o seu dinheiro, os seus controles financeiros são todos feitos pelo Estado. Seja de direita ou de esquerda, você quer mesmo que o governante saiba tudo do que você faz? Não é questão de querer fazer coisa errada, não. Eles querem cobrar o tempo inteiro. Para aqueles que são mais velhos, o IPVA. O IPVA começou como uma lei temporária. Hoje o PVA é mais do que permanente. Já está na hora de pagar, lembrando disso, né? Se você tem carro, vai ter que pagar. Começou como temporário. Acorda. Acorda. É isso que fazem na nossa cara. E a gente acha que é os bichos, mas os bichos somos nós. O George Orwell fez essa bondade. E olha que é um cara de esquerda, eu sou um cara de direita. De julgar na nossa cara isso. E se a gente não acordar, nós estamos lascados. Vai ser todo mundo nas mãos de um Napoleão. Tá? Vamos seguir aqui. Então não tinha mais esse... Bom,
os mandamentos foram cortados, acabei de ler os mandamentos, mostrei para vocês os mandamentos do início da obra, os mandamentos agora no final. E aí se passaram vários anos. Os animais da Revolução, quase todos já tinham morrido, raros eram aqueles que ainda lembravam, viveram a Revolução, tá? E aí um dia foi interessante, os animais estavam lá, a fazenda tinha muita prosperidade, havia uma produção muito grande naquela fazenda, só que era todo para os porcos e os cachorros. Os animais nunca trabalharam tanto e nunca comeram tão pouco como é no final dessa história. Embora muitos deles ainda acreditavam que a revolução ia trazer o bem para eles e etc. E aí chega uma comitiva de seres humanos, fazendeiros de outras regiões, entram na fazenda, lembrando que duas pernas deveria ser errado, embora eles já mexeram nesse lema, a gente já leu sobre isso, e eles vão olhando para aquilo e eles começam a falar entre si. Pô, como os animais aceitam isso? Até nas nossas fazendas, o ser humano da história falando, até nas nossas fazendas os animais vivem melhor. Aqui, sob um domínio de um animal, que são os porcos, eles vivem pior do que com a gente. E os animais aceitam. E eles vão para dentro da fazenda, começam um bafafá, uma conversação danada lá dentro. Os animais ficam curiosos e eles vão olhar pela janela. Porra, essa parte é dureza. Pior que isso é só a parte do Sansão que eu falei aqui. Quando eles olham para a janela, tem seis seres humanos e 6 porcos jogando carta. E tomando uísque e batendo papo e falando tanto que os animais, ou no caso de uma fazenda ou da outra, estão trabalhando enquanto eles estão ficando ricos. E o Napoleão já está gorducho, tomando uísque, jogando um baralho. E eles começam a zombar um do outro. E uma hora eles estão, acho que estão jogando tipo pôquer. E aí o Napoleão e o outro cara colocam ases, mas são ases iguais. Então é sinal que um dos dois estão roubando ou os dois estão roubando. É uma confusão danada e termina a história com os animais olhando para aquilo. Eu sei que muitos de vocês estão na live aqui agora não pegou desde o início, mas só para lembrar, a história começa com a fazenda funcional. A fazenda funcionava. Havia opressão? De fato havia. O dono da fazenda, lá o Sr. Jones, ele tratava os animais com força, mas havia alimentação, havia descanso, havia uma organização daquela sociedade. E que veio esse porcão aqui, que é o Major, e trouxe essa ideia revolucionária. Disse no início da live que a ideia desse Major é do Lênin, né, ele é a representação do Lênin. É feita a revolução na perspectiva que as pessoas teriam uma vida melhor, mais justa, mais igual, com menos trabalho, com mais descanso, com mais alimentação. É autorizante constatar que nada é aleatório. A cartilha de Gramsci também está sendo seguida. Maria Luísa, muito bem, Maria Luísa, gostei do seu argumento. Não é todo mundo que conhece Gramsci, não. Bem lembrado. Está seguindo a risca. A risca. Só que, infelizmente, hoje em dia, que bom, gostei, que bom que tem pessoas ainda debatendo, até falando sobre Gramsci, eu até fico empolgado sobre isso. Que bom, fico muito feliz. É a mesma coisa. Deixa eu só terminar o raciocínio. Então, mas eu gostei, viu? Foi um ótimo comentário. Aquela ideia utópica de que seria uma fazenda revolucionária, que todo mundo viveria bem, comendo bem, trabalhando menos. Olha como terminou. Sobre a opressão de um igual, que era um animal, que é o Napoleão, trabalhando muito mais, comendo muito menos e com menos direitos, que nem no domingo eles deixavam de trabalhar. E se a gente não acordar, a sociedade vai tomar o mesmo rumo se já não estiver tomando, como a nossa amiga acabou de falar aí da ideia do Gramsci. Então, o que ela quer dizer, se tiver alguém assistindo aqui e não souber o que é essa teoria? Quando Marx escreve a teoria da esquerda, lá no século XIX, ele escreve o Manifesto Comunista, o Capital, e ele vai mostrar como o proletariado foi explorado ao longo de toda a história, e como o proletariado seria uma classe pura, ela sabe o que é bom, o que é ruim, então seria bom essa classe governar, e que seria dado um golpe do proletariado, o termo é esse, golpe do proletariado, não fiquem bravos comigo, foi Marx que escreveu, tá? Se você é de esquerda, é o seu mentor aí que escreveu isso. E que esse proletariado saberia governar bem e traria estabilidade,
vida boa, liberdade, igualdade para o povo, etc. E se você vê hoje as sociedades que seguem esse raciocínio, não funcionou. Se você vai à Coreia do Norte, eu acredito que não tenha funcionado. Se você vai a Cuba, eu acredito que não tenha funcionado. Se você vai à China, a China já não é uma realidade tão parecida com essa. Embora seja também, a gente tem na nossa imagem essa China muito rica hoje, porque existe ali 5 ou 6 cidades que são de fato muito desenvolvidas assim, na questão tecnológica, mas o restante das cidades chinesas são de fome e de escravidão. Se você acha que a escravidão acabou no mundo, infelizmente não acabou. Não é que eu quero ser o cara ruim da história não, mas se você acha que não existe escravidão na Ásia ainda, existe é muita. Tem gente no Vietnã que trabalha por $1 por mês ou por semana. Quem vive com $1 por semana? Se isso não é escravidão, eu não sei o que é escravidão. Na China o raciocínio é o mesmo. Então, foi vendida uma ideia. Agora, o que a nossa colega aqui citou, a Maria Luísa, sobre o Gramsci? Conforme o século XX foi passando, muita gente entendeu que essa ideia utópica socialista, ela provavelmente não viraria verdade. E que esses movimentos de esquerda, os reais, Revolução Russa, Revolução Chinesa, a Revolução na Coreia do Norte, em Cuba, acabavam mostrando isso. Uma parte dos esquerdistas vão falar o seguinte: não, é porque eles não entenderam direito o raciocínio, ou na verdade nós vamos adaptar este raciocínio. Nós vamos fazer o seguinte, em vez da gente fazer a ditadura do proletariado, nós vamos fazer uma interferência como a escola de Frankfurt fez, a teoria do Gramsci também lá do Gramsci lá na Itália. Vamos fazer essa revolução por meio da cultura, para mexer na nossa cabeça. E é isso que Gramsci falou. Vamos fazer essa revolução por meio cultural, não por meio da bala. As pessoas vão aceitar a ideia socialista e aí o socialismo vai ser empregado de maneira real. E é neste momento que a gente está na nossa história. Hoje o socialismo, ele não é mais... Você não vai ver um socialista hoje na Globo News, na CNN, pregando a ditadura do proletariado. Ele vai dizer um discurso muito bonito, tipo... A mulher... Perdão, é gripe. Gramsci, a escola de Frankfurt, a mulher tem direito sobre o corpo dela. Por isso vai ser liberado a questão do o TikTok é muito sensível, eu não vou falar a palavra, porque eu não sei se a live pode cair. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Não me entendam mal, não briguem comigo, mas o corpo da mulher é da mulher. Eu concordo. Se você, mulher, está me vendo aqui agora, o seu corpo é seu corpo e está certíssimo. Mas o corpo da criança dentro do útero dela é o corpo dela? Aqui é só um debate filosófico, ok? Cada um aqui vai acreditar no que quiser acreditar. Mas a pergunta persiste. Quando o pessoal da esquerda fala que a mulher tem direito sobre o corpo dela, é verdade. A mulher tem que ter o direito sobre o corpo dela. Mas o feto dentro do corpo dela é o corpo dela? Vocês entendem o que eu estou querendo fazer vocês pensarem? O feto dentro da mulher é a mulher ou é um novo ser vivo? Porque quando a criança nasce, ela é um novo ser vivo. Eu não sou minha mãe. Eu sou eu, minha mãe e minha mãe. Então, quando eles fazem esse raciocínio cultural e vendem uma ideia linda de igualdade e tudo mais, por trás a ideia é diferente. Usa um pouco, gente, eu tive um debate com um aluno uma vez sobre isso. Eu falei, se você defende o aborto? Ele falou, defendo. Eu falei a palavra, daqui a pouco o TikTok bloqueia minha live, como eu vivo numa democracia, né? Você defende tal? Ele falou, defendo. Aí eu falei, o que é aborto? Aí ele falou pra mim, é a liberdade da mulher. Eu falei, não, eu quero saber o que é aborto, blá, blá, blá. É a mulher ter direito sobre o corpo dela. Eu falei, eu entendi que o seu raciocínio. Os gatinhos brigando aqui. Só um minutinho, por favor. Pronto. Resolveu. Desculpa, viu? Do que eu tava falando? Achei que o cachorro tava pegando meu gato aqui. O aluno. Aí eu falei, mas eu só gostaria que você definisse, diz pra mim o que significa essa palavra. E ele falou, não consigo definir. Aí eu expliquei o que era. Na hora ele assustou e falou, não, isso eu não concordo com isso. Pô, mas isso é a palavra. Então, eles têm esse hábito terrível de manipular as palavras. Eu aqui não estou dizendo que você tem que ser pró ou contra. Eu só quero que você entenda
entenda o que você está defendendo. Se você é pró A, blá, 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 você sabe o que acontece com a criança quando isso acontece, certo? Se você entende isso e é a favor, ok. Eu não concordo, mas ok. Agora, o que acontece com a sociedade hoje, que esse livro mostra direitinho, é que as pessoas estão perdendo a capacidade de entender o que aquela palavra significa. E aí fica um discurso bonitinho em cima de uma coisa que por mais que você defenda essa questão, é uma coisa ruim, certo? Depois você assiste na internet como é que acontece de fato esse ato, que eu acho que é indiscutível que é algo ruim. Ah, mas é a liberdade da mulher. De novo, não vou entrar em discurso. Eu só gostaria que vocês entendessem as palavras, que é o que esses caras aqui, o que acontece hoje, fazem na nossa cabeça. Pare de refletir, aceite o que eu estou dizendo para você, que é o bom para você, e aí, pronto. E se você aceitar isso, acabou. As pessoas hoje se sentem tartaruga, gente. As pessoas se sentem tartaruga. E se você fala que o cara que se sente uma tartaruga, ele não é uma tartaruga, ele é um ser humano, é fóbico, ista, as pessoas perderam a capacidade de ver. Você está vendo um cara, um ser humano, vestido de tartaruga. Ele é uma tartaruga? O cara está usando uma roupa de tartaruga. Ele é uma tartaruga? Não, ele é um ser humano com roupa de tartaruga. A partir do momento que você olhar para um cara vestido de tartaruga e achar que ele é uma tartaruga, acabou. Então tá aí a obra. O cara escreveu isso no finalzinho da Segunda Guerra Mundial e ela nunca teve tão atuante como está hoje em dia. Beleza? Agradeço a paciência. Foi uma live bem grande, mas foi justificado pela importância da obra. Espero que vocês tenham entendido. Desculpa qualquer mal entendido, mas a ideia é refletir, ok? Até a próxima.